Marcelo, bora? Só dá o quê? Então vamos lá, gente. Vamos começar com os assuntos, né, da terceira etapa, que é a parte de trauma, hernia e tireoide, principalmente, né? Então, só para isso daqui, a diferença de trauma torácico, hipertensivo, pneumotórax hipertensivo e hemotórico maciço, isso você não pode ir para a prova sem deixar de ter isso muito claro na sua cabeça, tá? Então, saber que no pneumotórax hipertensivo eu vou ter os sons abolidos, no maciço também vou estar abolido, porque aqui vai estar, né, uma coluna de sangue, que quando você coloca o esteto você não vai conseguir ouvir, porque esse sangue está ali impedindo. Mas o mais, duas coisas extremamente importantes. Saber que na percussão como do hipertensivo, como só tem A, você, quando vai percutir aqui, você vai estar um som que hipertimpânico, timpânico, é isso que vai dizer na questão. Então, se tem alteração pulmonar, você já vai pensar em pneumotórax hipertensivo ou maciço. Agora, se tiver timpânico, vai ser hipertensivo, porque é com A, e se tiver uma percussão maciça 6, vai ser sangue, certo? Isso é um achado muito importante que a gente tem que saber bem diferenciar. Outra coisa é sobre a turgência de jugular, saber que no pneumotórax hipertensivo, como tem uma pressão dentro do tórax muito alta, o sangue não consegue descer aqui para o coração, então tem uma turgência de jugular. No hemotórax massivo eu não tenho, porque ó, o sangue está descendo com tudo, está vazando por todo o canto na cavidade torácica. Então, ele está com choque hipovolêmico e não com choque obstrutivo, que é no caso do pneumotórax hipertensivo, tá? Então, essa diferença da turgência de jugular é extremamente importante. Só tem uma turgência de jugular aonde? Pneumotórax em afectações do tórax, pneumotórax hipertensivo e lá no tamponamento cardíaco, tá? Só para dar, isso aqui vocês vão ler depois, ó, cada um que é que vai fazer, tá? Mas a principal diferença que eu quero que vocês tenham é aquela lá, os achados semiológicos. E aí saber, né, que no hemotórax massivo, geralmente você vai ter aquele hemotórax simples ali que vai sangrando, que vai evoluir para o massivo, que aí tem os critérios, e esses critérios são extremamente importantes, eu acho que é uma questão muito foda assim para a prova, né? Então, critérios, na hora que você faz o dreno, ter 100 a 150 ml na hora que faz, ou se você fez o dreno, você está ali nas próximas 4 horas, ele teve uma drenagem de secreção de sangue do dreno de tórax, célula d'água lá, de 200 a 300 ml por hora. Ou se na primeira hora teve ali 500 ml. Se você tem um hemotórax maciço, automaticamente a minha conduta vai ser toracotomia de emergência. Tem que saber todas as indicações de toracotomia de emergência. Em relação à lesão de aórtica, eu quero que você saiba pelo menos os achados radiográficos, que eu acho que o Fernando focou muito isso na aula, e pode ser que ele cobre algo parecido, certo? Então, signos radiológicos, eu tenho o ensanchamento do mediastino, porque ali está esse coágulozinho aqui, ele fica aqui e ele causa esse aspecto de alargamento do mediastino. Não temos mais botão aórtico, você não consegue ver o botão aórtico da aorta. Eu tenho um desvio da traqueia, né, para o lado contralateral. A aorta não vem aqui para a esquerda, então quando tem um hematoma, ele vai empurrar a traqueia para esse lado. Então, desvio da traqueia vai estar para a direita, tá? E para tratar uma lesão aórtica, eu vou fazer uma angioembolização. Sempre foque também, gente, na conduta, porque é isso que eu acho que ele vai mais focar nas questões de prazer para a gente solicitar qual a conduta que eu gostaria de tomar, certo? Diante de um caso que ele vai dar lá para a gente. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Então, assim, eu falei para vocês rapidamente, quem já fez o meu curso, já expliquei isso aqui em detalhes, então é só mesmo para dar aquela refrescada, tá? Então vamos para a primeira questão. Sobre a tríade letal do trauma. Todo mundo já deve estar cansado de ouvir eu falar dessa tríade letal do trauma, e é extremamente importante que vocês saibam. Então, por isso que eu trouxe ela para cá de novo. Então, ela é caracterizada por uma acidose, hipotermia e coagulopatia. É comum em pacientes reanimados que estão sangrando ou em estado de choque. No choque, a produção da ATP está diminuída e, portanto, inadequada para se manter uma temperatura corporal. A hipotermia afeta a eficácia das enzimas envolvidas na cascata de coagulação e, habitualmente, nas situações mais comuns, a causa principal da hipotermia
é a isquemia dos tecidos, e não devido à infusão de líquidos à temperatura ambiente ou derivados de sangue resfriados. Todo mundo deve ter pensado na resposta, vamos ver se acertaram. Então, aqui, gente, saber tríade letal do trauma é tudo que eu não quero que o paciente do trauma chegue. Então, se tiver algum caso clínico, certo? Em que ele traga para você que o paciente está com coagulopatia, como é que eu sei disso? Ele pode dar coagulopatia, mas ele pode dar crase sanguínea, INR alargado, o tempo de protrombina aumentado. Isso está dizendo que o paciente está com uma coagulopatia. Então, ele está grave, porque ele está ali um dos pilares da tríade letal do trauma. Então, acidose, né, extremamente importante, hipotermia, principalmente porque esse paciente está perdendo sangue, e se eu faço uma infusão venosa desse paciente com um soro que não esteja aquecido, que é o que a maioria das vezes acontece no nosso pronto-socorro, esse soro, quando chega, que não foi aquecido na temperatura corporal ali, né, ele vai frio, então é ele que vai resfriar, ele que vai causar ainda mais hipotermia nesse paciente. E plasma, né, e é concentrado mais ainda, que eles estão congelados. Se você não deixar ele, esquentar ele em banho-maria lá, como eles fazem, para infundir na temperatura ali do corpo, vai causar uma hipotermia, que é tudo que a gente não quer. Tanto que o paciente, quando chega na sala de trauma, a gente já tem que desligar o ar-condicionado, porque para evitar o quê? Hipotermia, certo? Em relação ao um paciente foi levado para o serviço de atendimento móvel de urgência, à emergência de um hospital com história. Vou botar aqui a caneta. Então, o paciente foi levado ao serviço de urgência pelo SAMU na emergência de um hospital com história de atropelamento há alguns minutos. Ao exame físico, o paciente está com a frequência de 110, com uma respiração de 28, 90% saturando e a pressão está 100 por 75. Ao ser questionado, ele apenas verbaliza algumas palavras sem sentidos. Abertura ocular, a resposta, abertura ocular à dor. Abertura ocular à dor. E resposta, flexão anormal. A ausculta respiratória está ausente. A ausculta respiratória indica o murmúrio vesicular ausente à direita, né? E normais à esquerda. O exame cardiovascular e abdominal não tem alterações. Com base nesse achado clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Nesse caso, a escala de coma de Glasgow do paciente é. Então, vamos lá. Abertura ocular aqui, quanto vocês dão? 2. A dor, né? A dor, 2, né? Estou notando. Ele na verbal, na resposta verbal, ele traz aqui que tá palavras sem sentido. Ele tá falando palavras. 2. 3. 2 ou 3? 3. No princípio, 2. Sem sentido é 3. Isso, é 3. E gemidos é 2. 3. E, então, assim, se ele consegue articular uma palavra, ainda é 3. Né? Agora, quando ele não consegue mais articular a palavra, só emite sons, gemidos, ruídos, aí vai dar o 2. Tá? E a flexão anormal? 3. 3. Sim. Então, 6, 7, 8. Então, é errado? É assim? Qual a conduta imediata? Vamos supor que deu 8. Proteção da via aérea. Como? Proteção da via Intubação? aérea. Com o quê? Acho que... Mas não faz intubação agora artificial? Acho que a intubação Ó, é
Ai, Então, ai. quando eu faço um Glasgow no paciente e se dá 8 ou menor que 8, eu tenho a obrigação de entubar para proteção dessa via aérea. Porque é um paciente que está rebaixado, é um paciente que ele pode vomitar a qualquer momento e bronco aspirar, certo? Então, eu vou fazer é, o, a intubação dele, viu, Marcelo? Se quando eu tô falando no A, B, C, D, A, é, meio que o Glasgow, ele meio que tá meio que transversal ali a todo momento. Se você chega, já olha o paciente, falou com ele, deu oi, ele não fala, né? Ele não abre o olho, você já vê que o paciente está muito grave. Então, automaticamente você já vai ter que fazer a intubação dele ali para garantir o A. Então, lembra, se ele te der um Glasgow lá na questão e te falar, vai pedir para você dar o Glasgow, você vai ter que saber essa escala. Não tem, gente, como não saber essa escala. Tem que saber. E aí, claro que ele não vai pedir só o Glasgow, ele vai te pedir a conduta conforme a classificação do TCE, certo? Então, quando eu tenho um Glasgow de 8, qual é o TCE, qual é a classificação do TCE dele? É um TCE grave, né? É um paciente que provavelmente ali ele também tem uma hipertensão intracraniana, né? Então, TCE grave, Glasgow menor que 8, sim ou sim, eu tenho que já entubar, tá? Aí só para lembrar da escala, para quem não está relembrando, e assim, saber aqui, ó, classificar, certo? Então, o grave é menor que 8. Então, se você deu 8, você vai ter que entubar esse paciente, tá? Então, o grave seria de 8 a 3, né? O mínimo da escala de coma de Glasgow é 3, lembram disso. Né? Isso na escala sem a avaliação pupilar. E aí o moderado vai ser de 9 a 12 e de 13 a 15 é leve. Tem que saber essa classificação aqui, porque é baseado nela que a gente vai definir a nossa conduta, né? Então, TC grave, eu sempre vou pedir uma tomografia para ver qual é o tipo de sangramento, se ele tem um hematoma epidural, subdural, para definir conduta, se tem desvio de linha média, porque de acordo com o desvio da linha média eu vou não indicar uma cirurgia neurológica, né? A descompressão dessa caixa craniana, certo? Se for moderada, eu vou solicitar também tomografia, e se for uma leve, eu posso não solicitar uma TC, né? Mas se esse paciente for um paciente que vomitou após o trauma, foi um paciente que perdeu a consciência na hora do trauma, da batida na cabeça, né? Um paciente já mais idoso, uma idade mais avançada, aí o ideal, a recomendação é que você faça uma TC, se ele tem esses critérios. Mas se for um TC leve e que não tem esses riscos, se for um paciente nada, você pode deixar tranquilo. Em relação a essa questão aqui, caiu uma questão dessa muito semelhante na prova agora final do quarto ano, né? Então vamos lá. Uma paciente de 29 anos traz sofrer um acidente em sua motocicleta e é traída à urgência por paramédicos. E ingressa de 15 em 15, o Glasgow de 15 de 15, né? Tudo ok. Foi catalogado inicialmente como TCE moderado. E sua TC informa. Catalogado errado, né, gente? Essa questão aqui foi uma questão do ano passado, eu acho, da entrega. E caiu ela igual nesse ano. Praticamente igual. Catalogou errado o TCE, né? Aqui a questão. Informa, ataque e informa. Pelo que seu diagnóstico seria? Aí você tem que saber. Na tomografia, ele viu que tinha um sangrado entre o crânio, né? E externa do osso parietal. É uma hemorragia intraparacnetosa. Então, ele no... Aqui estava o crânio. Ah, droga. Mas aqui, estava o crânio, aqui é o crânio. Opa. Não, aqui é o crânio. Aí o hematoma está bem aqui e a pele está aqui. Que tipo de hematoma é esse? É uma hemorragia intraparacnetosa? Não, aqui, quando está fora do crânio, está entre o couro cabeludo e ali o crânio, a gente fala de um hematoma subgaleal, né? Nome.
O sangrado está entre a tábua interna do osso, então aqui já na parte de dentro, e a dura mater é um hematoma subdural. Subdural estaria abaixo da dura mater, né? Subdural. Então, abaixo da dura mater. Então, não faz sentido, porque ele está aqui abaixo do osso. Ó. A dura mater passa bem aqui. Dura mater. Então, não é. Sangrado entre a dura mater e a aracnoide é hemorragia subaracnoide. Não, abaixo da dura mater, a gente vai chamar subdural, certo? Aracnoide seria aqui. Então, teria que ficar aqui, o sangrado subaracnoide. Tá? E aí sobra essa, né? O sangramento no occipital. Não. É o sangrado entre as fissuras cerebelosas. Entre as fissuras cerebelosas. Tá? É tipo entre os sulcos ali. Isso é clássico, que aí querem confundir a gente sempre isso. Quando é nas fissuras, a gente vai chamar de hemorragia subaracnoide, certo? Que está se espalhando pelo espaço subaracnoide, onde o líquido ali percorre. Então, e a hemorragia intraparenquimatosa é dentro do parênquima cerebral mesmo, dentro do tecido, entre os neurônios. Beleza? Não confundir. Os sangrados entre o osso occipital e a dura mater é um hematoma epidural. Sim, né, gente? Ó, entre o osso occipital, que é o osso, e aqui a dura mater. É um hematoma epidural. No hematoma epidural, né? Só para vocês ficar esperto aí. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Só para ficar esperto. Se cair algo nesse sentido, porque caiu agora de novo. Então, vamos lá. No hematoma epidural, que seria aqui, ó, entre o crânio e a dura mater, já ele tem essa forma mais de um limão, né? Porque qual é o vaso que rompe mais no hematoma epidural? É a artéria meningia média. Qual é o vaso que rompe mais no hematoma subdural? São os vasos pontes. Qual é a forma do coágulo do hematoma subdural? É aquele coágulo em forma de banana, né, de lua crescente. A forma do coágulo aqui do epidural é a forma de limão, porque aqui o vaso lesionado é uma artéria. A artéria vai sair o sangue, ó, e ela fica empurrando o tecido cerebral e formando tipo essa barriga, certo? O mais comum, certo? Seria esse, o mais comum, mas esse cai mais em prova, e ele é mais grave, né? Porque tem uma pressão maior, certo? São diferenças bem legal da gente saber. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. A gente faz pensar que é epidural pela forma do acidente dela? Geralmente, as lesões associadas ao traumatismo epidural são traumas na região parietal, que é onde está passando basicamente a artéria meningia média. Então, quando você tem um trauma na região parietal, é mais sugestivo. Assim como você tem um trauma em idoso, né, em um etilista, o trauma mais comum vai ser o quê? Vai ser mais para subdural, certo? Por quê? Porque o idoso e o etilista, ele acaba tendo um parênquima cerebral diminuindo, certo? Ele vai diminuir. Então, se o parênquima cerebral diminui, aumenta, digamos, o espaço entre a pia mater e a aracnoide, esse espaço até aqui, certo? Então, quando você dá uma pancada ali nesse paciente, os vasos que está passando daqui até chegar ao parênquima, que são as veias ponte, né? Está fazendo uma ponte, digamos assim, elas, como esse cérebro está meio que mais frouxo dentro da caixa craniana, ele vai sacudir e pode romper esses vasos aqui, que são veias, né? São veias. Então, ela vai começar a sangrar e vai escorrendo aqui, pelo esse espaço. Aí, às vezes, o paciente, no início do trauma, ele não tem tantos sintomas, mas aí ele chega para você um mês depois, geralmente esses idosos, ele fala assim, o paciente sofreu um trauma na cabeça há 2 meses, fez um ATC na época, não tinha nada, foi dado alta, mas depois chegou com rebaixamento de consciência 2 meses depois e feito ATC e tá aí. Aí é o subdural. Lembrar de uma coisa muito importante, se na questão falar algo que foi... Pera aí, desculpa, gente, é que eu tô indo almoçada, eu tava tentando deixar aqui pra mim ver. Perdão.
Tá. Se numa questão falar algo sobre intervalo lúcido, isso é top. Intervalo lúcido, você vai pensar em um hematoma epidural, certo? Aqui. Mas vocês ouviram o que eu falei? O slide que importa é o que eu estou falando aqui. Vocês têm que prestar Sim. atenção no que eu falei, né? Se vocês têm um intervalo lúcido, vocês vão pensar em hematoma epidural. O que é o Como é que ele vai descrever para vocês o intervalo lúcido numa questão? Muitas vezes eles podem dar já intervalo lúcido, mas às vezes ele vai dizer aquele jogador de futebol que estava treinando, levou uma pancada na cabeça, aí desmaiou na hora, perdeu a consciência, mas depois ficou de boa, foi para casa. Aí, daqui a 6 horas, chegou no hospital totalmente rebaixado, o Glasgow de 8. Então, ele teve um intervalo lúcido, da hora que ele caiu lá e desmaiou no campo, para chegar no hospital. Certo, Marcelo? Querido. Ai, foi? Eu não vejo nada disso aqui, só vejo a minha tela. Ai, meu Deus. Amigo, vai dar tempo não dessa vez. Bora, cuida. Eu tô conseguindo ver. Não, gente, mas ficou claro aí a questão das diferenças do hematoma Sim, amigo. e epidural? Ficou super claro. Beleza? Beleza, vamos repassando, viu? Eu tô querendo um pouco mais rápido, porque eu quero fazer o máximo de questões possível, tá? Eu estou parando mais em algum detalhe ou outro, porque são coisas que eu acredito que seja mais importante. Aquele que Ô, eu faço muito Fábio, rápido é porque eu não acredito muito. então o mais É. comum é o epidural, né? Subdural. Tem O mais sub- idoso na vida, tem mais cachaceiro do que gente, né, cara? Então, Tá. lembra. Mas o mais comum de ser cobrado na prova é o epidural, que ele é mais florido. Foi Lá isso. tem um slide na aula, bem direitinho as diferenças, E aí tudinho. a conduta do EPI vai ser drenagem, né? Aí o subdural a gente faz o quê? Aí, não, aí tem aqueles critérios lá, desvio de linha média, aquelas coisas, certo? Tem que ver lá no slidezinho. Se tem aumento da pressão intracraniana ali, está causando instabilidade devido ao aumento desse sangrado, tá? Um sangramento ativo na TC, tá ali o sangue, um blush arterial, alguma coisa, um desvio de linha média maior que 5 milímetros, né? Então, você vai ter que fazer a cirurgia imediata, certo? Mas se não tem essa repercussão toda, aí vai mudar a conduta, tá? Um paciente de 18 anos deu entrada no hospital com história de Amigo, a gente não tá TCE. vendo. Não tá vendo o slide? Tem que coisar de novo, apresentar de novo. Ah, tá, amigo. E eu aqui morrendo de marcar as coisas. Gente do céu, como é que faz isso? E aí? Deu, amigo? Deu? Gente, tá muito rápido, como é que tá? Porque se eu não for assim, eu não... Aí, ó, são 200 slides. Só uma dúvida que eu fiquei confusa, que travou tudo aqui, alguém falou, tu falou. Intervalo lúcido sempre vai ser hematoma epidural. Epidural, mais comum no Perfeito. epidural. Viu? Perfeito. Fica ligado da forma que ele pode trazer para vocês esse intervalo lúcido, certo? O ano passado ele colocou na prova, lembra? Por isso que eu botei aqui de novo, né? Porque eu acho que foi essa, ó. Quando tá em Foi a do espanhol, é porque foi jogador nas ano provas. passado. Quando tem em espanhol, gente, é porque ou foi de entrega ou foi de prova passada. Porque é quando eu pego de algum lugar assim que não é desse, tá tudo em português. Paciente, 18 anos, deu entrada no hospital com história de TCE de 4 horas de evolução. Ocorreu durante uma partida de futebol. Em um momento, o trauma não perdeu a consciência e continuou jogando. Depois de 20 minutos de traumas, ele teve uma cefaleia e perdeu subitamente a consciência. Depois de 45 minutos, ele apresentou uma piora da cefaleia e iniciou o vômito. Depois de 2 horas, ele ficou sonolento e baixou o nível de consciência. Ao admitir no hospital, estava com Glasgow 7. Estava com anisocoria à direita. Qual o diagnóstico?
B? Então, lembrar, cuidado, né? É, extradural é igual a epidural, tá? Aí todo mundo conhece como epidural. Aí na prova ele bota como extradural, que é o menos conhecido. Entendeu? É igual, teve uma prova que ele colocou assim, ó, era enfermidade de Graves, né? Aí ele botou enfermidade de Bacedon. Quem não sabia que a enfermidade é Graves Bacedon, alguma coisa assim, que é o nome do cara, não ia saber. Então, sempre é bom lembrar os dois nomes. Tá aqui, ó, esse era, eu achei que eu não tinha colocado. Mas, ó, tem que saber pelo menos isso aqui, né? Essa diferençazinha. Um epidural, a forminha de limão, a sangramento arterial, a artéria meningia média está sangrando e empurrando aqui, ó. Certo? Empurrando o parênquima cerebral para o lado contralateral. Né? Sangramento arterial, a lesão é na artéria meningia média, presença de intervalo lúcido, que foi a historinha que eu falei para vocês. Ele não colocou aqui o nome intervalo lúcido. Ele deu uma história para você entender que aquilo era intervalo lúcido. Porque senão ficava muito de graça também, né? Então, aí o subdural é venoso, são as pequenas veias entre a dura mater e o córtex, que são chamados de veias pontes, né, superficiais, e geralmente eles têm mais presença de pressão intracraniana e é uma lesão aqui da forma da banana, côncava, tá? Beleza? Então, esse aí é o assunto mais de TCE, tá? Um paciente de 23 anos sofreu um acidente automobilístico com trauma contuso abdominal importante. Ou seja, eu estou falando agora de um paciente com trauma fechado. Sempre, quando a gente vai fazendo a questão de trauma, marca qual é o tipo de trauma. Se é faca, se é tiro, se é fechado, se é aberto, porque isso vai mudar a conduta. Foi admitido no serviço de emergência com frequência cardíaca de 120 de pressão, que é a classificação do choque, viu, Marcelo? 122 de pressão arterial, de pressão, 122 de frequência cardíaca, 70 por 40, e frequência respiratória de 35. Opa! Em relação ao manejo desse paciente e os conhecimentos médicos correlatos, julgo o item a seguir. O paciente em questão, ele tem indicação de receber transfusão sanguínea e se trata de um choque grau 3, questão muito legal porque ele traz essa parte, né, de você identificar o grau de choque do paciente, identificar se ele está instável hemodinamicamente, né, e saber a conduta, que é aí a conduta que eu acho que o doutor Rodrigo sempre vai cobrar, que é o objetivo do 5º ano. Primeiro, qual é essa classificação? Está correta? O que você acha, Marcelo? Eita, menino. E aí, então, se tem choque grau 3. Aí, qual a conduta? Está correta a conduta? Sim. 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 Muito bem. Ó, gente, se for para decora essa tabela aqui do choque, decora 3. Certo? Decora aqui. Aqui é o ponto. Então, sempre que eu tiver um paciente no caso, que está com uma perda de sangue, está evoluindo com choque hipovolêmico, se ele tiver hipotenso, você já vem por 3 ou por 4. Se ele estiver perdendo sangue, mas não baixou ainda a pressão, ou vai ser 1 ou vai ser 2, certo? Mas se tiver hipotenso, você vem por 3 ou por 4. Aí, como é que eu vou diferenciar agora se é 3 ou 4? Tipo, o nosso aqui, ele está hipotenso, né? Ele está hipotenso. Aí ele pode ser 3 ou pode ser 4. Então, eu vou olhar, o próximo passo é olhar para a frequência cardíaca. Frequência cardíaca.
Então, se a frequência cardíaca de até 140, de 120 a 140, é 3. Se for maior que 140, é 4. Em geral, basta esses dois dados para a gente identificar se é um choque grau 3 ou 4, certo? Aí, eu quero que vocês agora entendam essa conduta. Por que eu classifico o grau de choque? Porque eu quero definir conduta, meu amigo. Eu não quero só dizer que é 3 e pronto, né? Tudo tem um sentido na vida. Então, assim, sempre no choque eu vou dar volume, né? Qual o volume? Eu começo com um cristalóide, né? A recomendação atual do ATLS 2010 edição é 1000 ml, certo? É 1000 ml de volume. Na aula da doutora Pami, ela também falou a mesma coisa, 1000 ml de volume, porque eu não posso dar muito volume nesse paciente, porque senão eu vou lá para a tríade letal do trauma, que é a coagulopatia, para acidose, hipotermia, isso daí, tá? Então, no 1 é como se o paciente tivesse doado sangue. A gente vai doar sangue para receber de novo? Não, né? Então, 1 é leve, de boa. No 2, você considera, eu fiz 1000 ml, mas ele não restaurou totalmente a frequência, o débito cardíaco e tal. Então, você considera a possibilidade de fazer um concentrado ali de hemácia, tá? Mas no 3, você já não tem mais essa questão de considerar, não. Você tem que fazer o volume de cristalóide, que aí seria ring, ou o soro fisiológico, né? E fazer sangue, né? Que aí é 1 para 1 para 1. Vocês me mandaram muito essa pergunta. O que é esse 1 para 1 para 1, né? É um concentrado de hemácia, um de plasma fresco e um de plaqueta. Uma bolsa de cada, porque o paciente está pegando sangue. O que é que compõe o sangue? Hemácia, plaqueta e plasma. Então, eu tenho que devolver sangue. Os 3 componentes que formam o sangue. Se eu devolvo só hemácia, vai ficar faltando plasma e plaqueta. Então, a coagulação dele vai estar fodida, porque onde é que estão os fatores de coagulação? No plasma. Onde é que está um componente extremamente importante para a coagulação? Plaqueta, né? Então, se ele não tem, tá? Então, lembra disso. E aí, no 4, a diferença do 4 para o 3, no 4, como ele está perdendo muito sangue, eu vou fazer o meu sorozinho ring, né, 1000 ml, e vou fazer uma transfusão maciça, protocolo de transfusão maciça. O que é o protocolo de transfusão maciça? É quando eu faço mais de 10 bolsas de sangue nesse paciente em 24 horas, ou eu faço mais de 4 bolsas em 4 horas, tá? Geralmente, esse paciente vítima de trauma com choque hipovolêmico, você vai pegar 2 vias, né? Aí vai fazer uma via calibrosa, certo? E aí, num braço ali, você vai colocar a infusão do volume, tá? E no outro já vai ser ali para medicação, vai ser para fazer o concentrado, o sangue, se for necessário, tá? Lembrando que no ATLS de 2000, da 9ª edição, ele falava até 2000 ml de soro, certo? Então, se você fizer questão muito antiga, vai ter até 2000, mas a 10ª edição, a mais atual, já reduziu ainda mais, porque percebeu-se que 2000 ml de soro também causava a tríade letal do trauma. Então, evitar. Questão é se ele pode sim. Eu coloquei mais para título de formação mesmo, que nenhum deles falaram, mas é muito cobrado em prova, né? Ácido tranexâmico, gente, eu posso fazer até 3 horas do trauma, tá? Até 3 horas eu posso fazer, é para ajudar a ele não ter essa coagulopatia, né? Tudo que eu faço no trauma, vocês percebem? Que é para evitar a tríade letal do trauma. Então, eu faço ácido tranexâmico para quê? Para evitar coagulopatia, um pilar da tríade letal do trauma, certo? Questão da Revalida, 2023. Paciente com 25 anos, vítima de acidente motociclístico, apresenta um trauma contuso. Então, já vai para a caixinha da sua cabeça de trauma fechado. Um trauma tóraco-abdominal. Então, pode ter pegado nas 2 cavidades. No local do acidente, encontrava-se uma pressão arterial de 90, de sistólica, boa, com frequência cardíaca de 120, né? Batimentos por minuto. Durante o transporte, ele evoluiu com inconsciência,
ele tinha uma queda da pressão arterial para 60, então ele veio de 90, que é uma pressão ainda boa, sistólica, e passou para 60, baixou bastante. Aumentou uma frequência cardíaca para 140, por minuto, e apresentou distensão de veias cervicais e murmúrios vesiculares. Então, tem distensão de veias cervicais e tem murmúrio vesicular presente bilateral. Murmúrio vesicular presente bilateral, gente. Você já exclui lesão aonde? No pulmão. No pulmão, tá normal. Fez a ausculta, tá de boa. Não tem nada no pulmão, porque se tivesse, né, estaria... Então, qual a conduta? Eu sei que meu paciente teve um trauma fechado, eu sei que ele está perdendo sangue, porque ele estava com a pressão estava 90, que já estava um pouquinho baixa, e depois foi para 60, né? Ele estava de 120, de frequência cardíaca foi para 140, né? Esse foi o mecanismo do corpo que compensando o choque, tá? E ainda foi para inconsciência. É um paciente estável ou instável? É instável, né? Lembra dos 5D da instabilidade hemodinâmica. Inconsciência é um deles, baixa da pressão é outro deles, né? Diminuição da pressão, então lembra disso. Então, agora, qual a conduta? Tóracocentré, você já tem um diagnóstico? Eu tenho que saber o diagnóstico, né? Para dar a conduta. Tamponamento cardíaco. Por quê? Porque ele tem turgência jugular. E o que mais? Porque pneumotórax hipertensivo também E tem. os murmúrios vesiculares presentes, né? Bilateralmente. Aí sim. Então, ele tem pressão sistólica, hipotensão, né? Ele tem hipotensão e tem turgência de jugular. Qual é a tríade que a gente indica no tamponamento cardíaco? É uma tríade que tem que saber, tá? Tríade de Beck. Sempre eu vou ter os 3 da tríade de Becker? Não. Não. Nesse caso aqui só tem 2. Não Deixa tem de a ser tamponamento? bulhas Não tem. Ele não falou aqui da diminuição hipofonese. das bulhas, né? Bulhas hipofomética, mas provavelmente vai ter. Então, tem um tamponamento cardíaco. Agora eu tenho que definir a minha conduta. Toracocentrese e drenagem pleural fechada, manutenção das vias aéreas e pericardiocentese, intubação orotraqueal e ultrassonografia de tórax, crico e tóraco. B. B de bola? B de dado? B de bola. Então, assim, eu tenho um tamponamento cardíaco, de fato, né? Então, uma medida inicial, lembrando que isso aqui não é tórax-pericardiocentese, que é aquela punção ali que a gente tira de 10 a 15 ml de sangue lá que está no saco pericárdio, não é definitivo. Qual o tratamento definitivo? É uma toracotomia, né? Vou abrir esse tórax, vou lá no coração, ver o que está sangrando, se for o ventrículo que está perfurado, vou suturar esse ventrículo e resolver. Sendo que a gente, quando vai fazer, como a questão aqui ela quer confundir a gente, então a gente vai pensar naquela sequência ABCDE, né? Então, o A sempre é a prioridade. Então, eu tenho que sempre deixar a via aérea. Aí eu tenho 2 aqui de via aérea. 3 até, né? Tem essa e tem essa. Ele tem indicação de intubação? Agora, nesse momento, ele só falou que tá inconsciente. Beleza. Mas não vejo dados suficientes para isso, né? Crico, também ele não me dá nenhuma contraindicação de uma via aérea definitiva. Então, aqui a gente vai manter, vai dar um oxigênio, deixar a via aérea aberta, pérvia, aspirar, se tiver secreção, e faz uma pericardiocentese, enquanto eu chego no centro cirúrgico e faz o tratamento definitivo, que é uma toracotomia. Mulher de 32 anos de idade, vítima de ferimento por projeto em hemotórax esquerdo, é trazida no PS. Então, ela fez uma vítima de um ferimento por projeto em hemotórax esquerdo.
É trazido ao PS. Na admissão, encontrava-se consciente e contactualmente. Estava consciente contactualmente. Ela tinha uma pressão de 80 por 60, uma frequência de 126. Aqui você já consegue classificar o choque, né? Não tem um trauma, ela está perdendo, até que se prova o contrário, está perdendo sangue. Choque hipovolêmico. 28 de frequência e respiratória e saturando 90. No O2 a 50%. Realizada a ressuscitação volêmica com cristalóides e concentrado de hemácias, indicou-se uma drenagem pleural de emergência por suspeita de hemotórax esquerdo. Com saída, critério já um daqueles que eu mais falei para vocês. Após medidas iniciais, o exame demonstrou PA de 100 por 70, frequência cardíaca boa, ali um pouquinho alta, mas nada demais. E melhorou aqui um pouco a saturação. E tem ainda. E qual é a conduta que você vai fazer? Você tinha um paciente que estava com hemotórax, né, esquerdo, devido ao ferimento por arma de fogo, e aí você fez a drenagem de pleural. Na hora que você fez a drenagem, saiu 1.600 ml de sangue dentro do tórax. Qual o próximo passo? Primeiro, que diagnóstico você dá a partir desse dado? Hemotórax maciço. Hemotórax maciço. Qual a conduta hemotórax maciço? B. Toracotomia urgente, certo? O mais rápido possível. Tem um vaso dentro desse tórax que foi lesionado, que você precisa entrar lá e fechar, clampear esse vaso para ele parar de sangrar. Nada, outra coisa que você vai fazer não vai evitar esse sangramento. Porque se você, vou botar sangue, e ele é você botando pela veia e saindo lá essa lesão. Fábio, se a Oi. questão parasse na metade, tipo, falou que do ferimento em projetil e em projétil, que o paciente está instável já é critério também, né? A arma de fogo em tórax anterior já é critério de toracotomia? Não, aí ele teria que dar mais dados. Entendeu? É um tórax aberto, pneumotórax, alguma coisa assim, Não, entendeu? É critério para a gente se tiver uma lesão no tórax, é critério para drenagem. Se for um tórax aberto, pneumotórax aberto, entende? Não vai ter uma questão assim que vai te dar só isso, entendeu? Ela vai ter que te dar mais dados, se for uma questão fechada, né? Se for uma questão aberta, aí você vai dar as hipóteses. Pode ser um pneumotórax aberto, então eu posso fazer isso, isso e isso. Entendeu? Sim, beleza. Então, só relembrando aqui, né, para vocês, quais as indicações de uma toracotomia de urgência e emergência. Então, um hemotórax maciço, sempre a gente vai fazer, tamponamento cardíaco, toracotomia de emergência, pneumotórax aberto, né, também, lesão confirmada da traqueia ou do bronquiofônteo também, ferimentos perfurantes do esôfago, do mediastino, vasos nobres lá, né, que causam essa instabilidade, FAF na zona de vidro em pacientes instáveis. Tá aí, Giovana, sua resposta. Foi por isso mesmo que eu tinha perguntado, mas isso Você mesmo. é Aí foi top. fogo também, né? Eu não lembrava, É. mas eu acho que ele tem que dar mais, tá aí, ó. Na zona de vidro, que é justamente essa zona que está aqui, é uma zona onde se você tem perfuração nela, automaticamente você tem que pensar em tamponamento cardíaco. Então, você vai fazer a toracotomia. Zona de Vidley. Já caiu, acho que ano passado, algo dessa zona aí, viu? Então, não é besteira. Giovana, lê essa questão, por favor. Mulher, 62 anos, foi ejetada do veículo durante uma colisão automobilística. A caminho do serviço de emergência, a equipe de atendimento pré-hospitalar relata que a sua frequência cardíaca é 130 por minuto, a pressão sanguínea é 83 por 46, respiratória 30 por minuto. A vítima se encontra confusa e seu reenchimento capilar periférico é retardado.
A via aérea está permeável, mas ela está em insuficiência respiratória, com distensão de veias do pescoço e ausência de murmúrio vesicular e hemitórax direito, com desvio da tráquea para a esquerda. Diante do quadro, qual a melhor conduta? Drenagem pleural à direita, tórax sem tese de alívio, seguida de drenagem pleural à direita, tórax sem tese de alívio à direita somente, e intubação orotraqueal com pressão positiva. Nicole, o que você acha? Entubar eu não vou, porque ela tá acordada. E outra, vamos aqui. A, B, C, D, E. O que é o A? É a via aérea pérvia. Onde é que ele fala da via aérea? Via aérea tá ok, tá permeável. Então, tubo é para resolver o A. Crico é para resolver o A. Aspirar a via aérea é para resolver o A. Então, não vou fazer intubação. Beleza. Então, resolvi o A. O A tá de boa. Eu vou para que passo? O B. O B tá resolvido? Tá, Giovana? Não, Por quê? porque ela tá com um monte de problema. Exatamente. Ela tá com hemotórax, né? Não. Porque ela tem turgência jugular. Pneumotórax hipertensivo. Isso. Então, gente, aqui, ó, eu tenho uma paciente que está com insuficiência respiratória. Não é porque a via aérea está obstruída, porque ele já disse que está pérvio. É algo na mecânica ventilatória, né? Então, tem que pensar em algo do B. E aí ela tem distensão de veia jugular. Opa, se tem distensão, ou vai ser pneumotórax hipertensivo, ou vai ser tamponamento cardíaco. Vamos ver o que é que ele fala dos murmúrios vesiculares. Se tivesse normal, eu ia pensar em tamponamento, mas aqui está dizendo que tem ausência de murmúrio. Ou estão diminuídos, né? À direita. Então, é no pulmão o problema. Então, automaticamente eu vou pensar em pneumotórax hipertensivo. E aí ele está com a clínica clássica, né? Desvio de traqueia para a esquerda, que é o lado contralateral. Se ele está com um pneumotórax à direita, a traqueia está para o lado oposto, para a esquerda. Então, nesse caso, como ele está grave, se eu não fizer algo imediatamente, ele vai morrer, parar por hipóxia, provavelmente, né? Então, a minha conduta vai ser fazer uma toracocentese de alívio, né? E em seguida, fazer a drenagem de tórax em selo d'água, que seria o tratamento definitivo, tá? Só lembrando, né? Toracocentese de alívio, eu faço no segundo espaço intercostal, conforme o que foi passado nas nossas aulas, mas atualmente isso aí é o que vai cair na prova, o segundo espaço. Caso apareça algo falando de quarto ou quinto, é porque já está usando a nova edição, a atualização, beleza? Mas eu acho que para a nossa prova, que vai cair do local da punção de toracocentese de alívio ou punção de alívio, que a gente vai fazer no pneumotórax hipertensivo. Pelo amor de Deus, não faz punção de alívio no hemotórax maciço. Não tem nem sentido. Uma agulhinha dessa não vai tirar um monte de sangue coagulado daqui de dentro. Então, não vai botar isso. E aí, sempre o tratamento, um dos tratamentos que sempre vai fazer em lesão de tórax é drenar em selo d'água, né? Aí a drenagem do selo d'água é sempre no quinto espaço intercostal, né? Anterior ali à linha médio-axilar, né? Lembrar que tem que ser no borde superior da costela inferior, que é para não pegar no paquete vascular nervoso que passa no borde inferior da costela de cima, né? Lembrar que tem que ficar até 2 centímetros aqui de coluna d'água, que é para o ar vir, ó, ele vai até aqui em cima na hora que a pressão aqui diminui, então impede o ar voltar e fazer um pneumotórax maior, né? Essas coisas. E lembrar, gente, aqui pode ser que, se ele quiser ser assim, ver técnica, né? De drenagem de tórax, ele pode perguntar, se for um pneumotórax, como é que vai estar o dreno? Vai estar para trás sempre, o dreno sempre vai estar para trás. Se for pneumotórax, a sobe, né? Gravidade. Então, você bota ele com a boquinha para cima, com a ponta para cima. Se for sangue, o sangue, pela gravidade, desce. Então, você bota ele para baixo, para trás e para baixo. Beleza? Posição do dreno.
Luana Major, lê aí para mim, por favor. Paciente do sexo masculino, 37 anos, vítima de colisão moto versus um anteparo, veio trazido pelo SAMU em colar e prancha rígida com histórico de perda de consciência no local, hálito etílico, agressivo e contínuo. O enfermeiro do transporte relata que os sinais vitais estavam estáveis no local, mas ele se tornou agressivo, agitado e mais taquipneico no trajeto. Relata que ainda houve grandes deformidades da motocicleta conduzida pelo paciente. Ao exame inicial, você encontra vias aéreas pérvias, murmúrio vesicular abolido no hemitórax direito e turgência jugular. Já é para dar o diagnóstico aqui, né, Luana? É, né? Ausculta cardíaca normal. Qual a melhor conduta neste momento? A. Prosseguir para o C conforme a TLS para definir a próxima conduta, já que a drenagem torácica estará indicada somente se houver queda de pressão arterial. B. Luana, só um minutinho. Vai. Gente, qual é o diagnóstico, para começar? Pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo, porque né, a gente tem murmúrio vesicular abolido, hemotórax no hemitórax direito e tem uma turgência de jugular. Só isso já me dá. Ele falou um monte de coisa importante, óbvio. Ele está dizendo que o paciente está evoluindo com instabilidade e tal. São dados importantes para me definir a urgência da minha conduta. Então, aqui eu tenho um pneumotórax hipertensivo. Qual a conduta agora? Vai, Luana, por favor. Desculpa aí. Letra B. Calcular o Glasgow e pela agitação e hálito etílico, provavelmente o paciente deverá ter uma via aérea definitiva garantida. E C. Encaminhar para a sala de raio-x para avaliar a necessidade de drenagem torácica. D. Realizar punção de Marfan, pois trata-se de um quadro de contusão torácica de alta energia com tamponamento cardíaco. E E. Uma toracocentese de alívio no segundo espaço intercostal da linha hemiclavicular ou quinto espaço na linha axilar anterior para regredir o pneumotórax hipertensivo e em seguida drenar o tórax. Então, aqui a gente já acabou de ver, né? Então, assim, vamos lá. Tem um paciente vítima de trauma, né? Então, eu sempre, quando é vítima, um paciente de trauma, eu sempre tenho que seguir essa sequênciazinha aqui. A, B, C, D, E. Então, o A é via aérea. Então, via aérea que ele me falou aqui, via aérea pérvia. Ok. Via aérea tá pérvia. Claro, na minha avaliação, quando eu chegasse lá, ele tá com a via aérea pérvia, calma. Quando ele chegasse lá no Glasgow e ele tivesse um Glasgow rebaixando, aí eu faria lá, eu vou indicar a intubação. Mas se aqui eu já vejo que ele está instável, já está com inconsciência, e eu já estou vendo que ele está com incapacidade de ver via aérea, de proteger via aérea, eu já vou já intubar para resolver, porque ele vai já, se ele não está obstruindo agora, vai já obstruir, beleza? Aí o próximo passo seria o B, que é o problema dele, tá no B, né? Então, você vai prosseguir para o C? Não, não vou, porque o B tem problema. E a gente sabe que eu só posso passar por C quando eu resolvo o B. Do C eu só posso passar por D quando eu resolvo o C. Sempre nessa ordem, tá? Por isso que ele dá aqui, ó, via aérea pérvia, porque ele está te dizendo que o A já está resolvido, vai para frente. Calcular o Glasgow, hálito etílico, deverá ter uma via aérea definitiva? Não, não só isso vai me dar essa conduta. Encaminhar o raio-x. Gente, raio-x não é para ser feito no caso de pneumotórax hipertensivo. Diagnóstico de pneumotórax hipertensivo é clínico. Sugere-se, pode, se você tiver lá um EcoFast, para fazer o EcoFast estendido, a beira-lei está ali disponível, o ATLS da 10ª edição já fala que você pode sim usar o EcoFast para te ajudar no diagnóstico, mas o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo é clínico. Punção de Marfan, que é a punção lá do pericárdio, que é a pericardiocentese, não, ele não tem nada no pericárdio, a maneira é no pulmão. E aí tem a questão correta, né? Que aí já falei anteriormente. Já vai. Ah, passei direto. Essa aqui eu passei, que era do tamponamento cardíaco.
Vou ler aqui rapidão. Então, paciente de 22 anos, como é que seria um tamponamento cardíaco? Que vai trazer a questão. Veio com colar cervical, né, deu entrada com via aérea pérvia, com colar cervical, saturando bem, no oxigênio, murmúrios vesiculares bem distribuídos. Ó, deu isso aqui, ó, ele vai ter que te dar essas informações para você descartar problema no pulmão. As bulhas estão rítmicas e hipofonéticas. Opa, hipofonese de bulha. Frequência cardíaca está elevada, pressão e hipotenso. Opa. E o abdômen está indolor à palpação, nada no abdômen. PEV está estável, toque retal sem sangue. Escala de Glasgow, 12. Pupilas isocóricas e fotorreagente. Né? E escoriações e tórax à esquerda da face. Então, o que é que você vai suspeitar? Ele tem 2 sinais aqui da tríade de Beck. Tem hipofonese de bulha e tem hipotensão. Tem murmúrios vesiculares tranquilos. Então, isso é o quê? Né? Seria o tamponamento cardíaco, de fato. Não tem outra coisa afetando aí. Aqui, gente, esse caso todinho ele vai colocar, né? Todinho. Só para você dizer quais os sinais da tríade. Identificar os sinais da tríade no caso. Então, você tem que saber quais os sinais da tríade de Beck. Né? Não necessariamente vai estar os 3 sinais da tríade num caso. Pode ter 2, certo? Então, a gente já viu a tríade. Né? Tríade de Beck tem que saber turgência de jugular, bulhas hipofonéticas e hipotensão arterial. Né? Lembrando, diagnóstico definitivo do tamponamento cardíaco que eu vou fazer com a clínica mais o FAST, certo? Diagnóstico que eu faço clínica e FAST. Tratamento, eu posso ter um tratamento de alívio, que é um tratamento para ganhar tempo até eu chegar no centro cirúrgico para de fato resolver o problema, que eu tenho uma pericardiocentese ou pulsão de Marfan. Eu tenho essa ventana pericárdica, que é quando você, por exemplo, o paciente já tem um dreno de tórax. Aí você vai lá e vai colocar uma câmerazinha no local do dreno, vai entrar dentro do tórax e vai olhar, ó, que é a câmera entrando, né? E vai olhar lá no coração se ele tem uma lesão no pericárdio. Está sangrando lá o coração dele. Ou vai fazer essa ventana pericárdica subestifoidal, que é você fazer uma incisão aqui, né? Na área do subestifoide, vai dissecando até o coração e lá vai observar se tem lesão lá, sangramento no pericárdio, tá? E o que você vai fazer é resolver o problema com a toracotomia de emergência. E aí, gente, ele pode trazer como esternotomia, tá? Pode falar toracotomia ou esternotomia. Bom decorar, né? Para fazer o reparo da lesão. Trauma raquimedular. Paciente, o tratamento do traumatismo raquimedular, administração venosa de metilprednisolona em bolos em dose de 30 mg por quilo. Seguida, a infusão estendida de 5 mg por 48 horas está indicada se iniciar. Então, o paciente está com TRM, né, sofreu um trauma raquimedular, ele quer fazer a metilprednisolona e quer saber quando eu tenho que iniciar e quando eu posso iniciar essa metilprednisolona para o paciente com trauma raquimedular. Alguém lembra? Tem no slide do Fernando igual isso. A D? É D, não? D de dado, né? Metilprednisolona deve ser iniciado até 8 horas, né, após o trauma. Qual é o nosso objetivo aqui, né? Impedir aquele processo inflamatório lá que está se formando lá na lesão e diminuindo esse processo inflamatório, diminua os fatores que vão causar compressão dessa medula e agravar a lesão.
Paciente jovem, vítima de trauma raquimedular no nível de C6, dão entrada na emergência com frequência cardíaca de 60 BPM e pressão arterial de 40/20. Então, pressão muito baixa. Para estabilizar hemodinamicamente, o paciente você deve fazer. Então, chegou seu paciente, está com trauma em C6. C6. Alto, né? Cervical. Aí está com a pressão lá embaixo. Primeiro, que tipo de choque é esse? Neurogênico. Neurogênico. Característica do choque neurogênico, tal? Ele é distributivo e eu vou perder a parte simpática. Então, eu vou ter vasodilatação, né? E daí eu coloco vasopressor para evitar essa vasodilatação. Como é que vai estar a característica da pele dele? Vai estar quente e seca. Isso, perfeito. Então é isso, gente. Eu estou diante de um choque neurogênico. Como esse paciente sofreu um trauma raquimedular, ele impediu ali, a nível de C6, ele vai impedir a ação simpática, né, sobre os vasos. E aí esses vasos eles vão entrar em dilatação, vão aumentar demais o seu diâmetro, que estão totalmente dilatados. Então, a quantidade de sangue que eu tinha, que preenchia todos esses vasos quando ele tinha os tônus preservados, não é mais o suficiente para preencher agora que ele aumentou muito de tamanho. Então, você vai ter pouco sangue para um grande espaço que se formou agora. Então, você vai ter um choque hipovolêmico, essa pressão vai despencar, certo? Então, o problema aqui é que eu tenho um vasoespasmo, eu não estou perdendo sangue, certo? Eu tenho um vaso que está muito dilatado. Então, a minha conduta que vai resolver o problema é fazer um vasopressor. Porque quando eu faço um vasopressor, como a noradrenalina, por exemplo, ela vai atuar nos vasos periféricos fazendo vasoconstricção. E aí eu resolvo, certo? Então, essa é a principal medida. Aí ele te coloca, né, sangue, ringue, isso a gente vai usar prioritariamente quando eu estou perdendo alguma coisa, que é no choque hipovolêmico, né? O ringue a gente usa muito no choque séptico, que ele está perdendo líquidos ali para o terceiro espaço e tal. E a metilprednisolona não tem nada a ver com choque. A metilprednisolona é para evitar a inflamação que vai causar ainda mais lesão na medula e, assim, ela ainda é controversa o seu uso. Depende de instituição para instituição. Amigo, essa é a mesma coisa que a Minas, né? A Minas é vasopressora. Aminas vasoativas, amigo, mesma coisa. Fechou. Certo? Esse é o nome mais chique, né? Do povo mais inteligente. Que não é meu caso. Assim. Homem, 21 anos, vítima de acidente automobilístico em alta velocidade. Dão entrada no pronto-socorro, consciente, sem vítimas de fratura, sem evidência de fratura. No exame físico, a frequência estava 80, a respiração estava de 16, né? Estava 122/80, também a pressão está boa. E tinha escoriações no hipocôndrio e flanco e do local. Beleza. Hematrócito bom, certo? Hemoglobina também nada demais. Aí fez uma tomografia de abdômen e tem uma lesão hepática grau 2. Tem líquido livre em cavidade, né, no espaço hepato-renal e na cavidade pélvica. Opa. Ele foi internado na UTI para sua monitorização, tem um trauma hepático, né, importante ser na UTI. No controle de 12 horas depois da internação, ele mantém aqui uma frequência cardíaca ok, respiratória ok, PA ok, hematócrito ok, né, baixou um pouquinho, mas não está tão grave assim. E a hemoglobina baixou um pouco. Qual é a conduta? Repetir uma tomografia computadorizada, aqui eu já dei spoiler. Tratamento conservador não cirúrgico, indicar transfusão sanguínea, indicar laparotomia exploratória. B? B. Quê? Estão com medo? B. Eu sei, não sei. Deixa eu ver se eu... Ó, gente, só para relembrar, eu sei que tem uma galera que eu já falei isso no nosso curso, né? Mas tem gente que não tá. Então, assim, quando tem um trauma hepático,
no trauma hepático, a tendência é a gente fazer tratamento conservador, certo? A tendência é sempre essa. E toda a literatura fala isso, inclusive lá no Michas, fala que até grau 4, grau 5, você tende a fazer tratamento conservador, tá? É sempre essa conduta. Mas, obviamente, depende da lesão, depende da estabilidade do paciente, como ele está evoluindo. Então, assim, nesse caso, eu tenho um paciente que está evoluindo bem, ele não está evoluindo com estabilidade hemodinâmica para eu me preocupar que está tendo um sangramento ativo, né? Ele deu uma piorada aqui da hemoglobina, mas porque ele tinha líquido livre na cavidade, que provavelmente é um sangue, e se eu fiz uma tomografia e eu estou vendo que tem lesão hepática grau 2, da onde é que vem esse sangue? É do fígado, porque a gente já sabe que na tomografia eu vejo muito bem vísceras parenquimatosas, vísceras maciça. Então, se eu vejo na TC que tem uma lesão na tomografia, tipo uma lesão hepática ou de baço, e vejo que tem líquido na cavidade e não tem mais nada no abdômen, ou seja, aquele líquido na cavidade está vindo daquela lesão. Então, eu já sei qual é o problema. Então, eu vou resolver o problema que é o fígado, que é O grau Fábio, 2, é de boa. Oi. eu tenho uma dúvida. O que é packing ou eletrocoagulação com argon? Que fala que faz na lesão hepática grau 4 e 5. Packing ou eletrocoagulação com argon? O PAC, eu acho que é a mesma coisa do empacotamento ali, né? E a eletrocoagulação, eu creio que seja quando você coloca o bisturi elétrico no vaso que está, né, sangrando, para queimar mesmo esse vaso e para obstruir, entendeu? Essas coisas de eletrocoagulação, não sei o que e tal. É tudo isso. Aí tem uns tipos de bisturi. Tem esse que deve ser com esse argônio, bisturi com sei do que. Tem vários tipos, sabe? Entendi. Então, o tratamento da lesão hepática 1, 2 e 3 é conservador, não é cirúrgico. E 4 e 5 faz esse PAC. Isso. Aqui, né? Que é o empacotamento, né? Vou já falar, tá? Então é isso, gente. TC, fez TC e você viu que tem lesão nas vísceras maciças e tem líquido na cavidade, então o seu diagnóstico, aquele líquido, relaxa, porque você sabe que aquele líquido está vindo da lesão do baço. Então, o que vai definir a tua conduta é essa lesão, esse líquido. Agora, se tu faz uma TC e as vísceras maciças, que é o que a TC vê bem, está normal e ela vê um líquido na cavidade, você tem que se preocupar. Se não é das vísceras maciças, é porque tem lesão de víscera oca que a TC não vê bem. Então, provavelmente tem uma perfuração, tem um outro sangramento, então você vai ter que continuar na investigação, provavelmente fazer uma laparotomia, tá? Tem questões que cobram muito esse detalhezinho. Então, essa tabela, sugiro decorar, tá? Ele cobra, adora a tabela, já cobrou no nosso ano. Na prova do quarto ano, ele cobrou a do baço, que eu coloquei aqui para vocês, mas se ele cobrou a do baço para o quarto ano agora na final, ele pode cobrar a do fígado para a gente, ele pode cobrar a do intestino para a gente. Então, gente, é decorar, certo? E decora, sabe o quê? A porcentagem. Menor que 10%, 1. De 10 a 50%, 2. Isso quando ele falar de hematoma, tá? Que é hematoma subescapular menor que 10%, 10 a 50% e de 25 a 75%, tá? Aí depois ele vai para a questão do o comprometimento dos vasos segmentais olhados produzindo desvascularização. Aí 25%, 75% do lóbulo hepático, né? E o 6 seria a avulsão hepática, né? O fígado, lembra que o fígado é o único que vai até 6. O resto é tudo até 5, tá? Fígado, órgão maior, digamos, órgão maciço maior, então vai até 6. E se for avulsão hepática, tem que fazer transplante, né? Não dá para o fígado foi lá para fora. E aí, ó, aqui vale a pena a gente ver, porque tratamento, conduta pode ser que caia. Então, tratamento. Se tiver hemoperitônio, mais uma lesão grave, né? Você vai fazer uma descompensação e tiver descompensação hemodinâmica,
ou presunção de coloperitônio. Todo mundo sabe o que é coloperitônio? Seria Líquido solto. É líquido da vesícula, da vesícula solto na cavidade? Isso, certo? Então, se tiver líquido biliar na cavidade, que é o coloperitônio, indicação de cirurgia. Se tem hemoperitônio, indicação de cirurgia. Descompensação hemodinâmica grave, né? Cirurgia. Aí, nessas lesões, se for grau 1, grau 2, grau 3, você vai fazer essa rafia, que é suturar. Vem aqui no fígado e sutura. Faz os pontinhos. Certo? Ou eletrocoagulação. Vai lá no vaso e queima o vaso que está sangrando. Aí não deu para... Você abriu, não deu para fazer essa parte. É um grau 4 e 5. Aí você vai o quê? Fazer aquela cirurgia de controle de danos que vocês têm que saber. O doutor Fernando vai cobrar uma questão dessa certeza, não tenho dúvidas. Porque ele falou muito desse negócio de controle de danos na aula, muito. Então, assim, empacotamento, tá? Você chegou lá, ó, cara, tá uma zona esse fígado. Não dá para fazer nada, tá sangrando por tudo quanto é canto. Então, vou lá, pego um monte de gás, bota gás, e empacotei, certo? Não bota gás dentro da lesão, você vai por fora, tá? E aí, esse empacotamento, você faz no paciente que está sangrando, esse tipo de lesão, e está instável, porque não dá tempo de você fazer a definitiva pela instabilidade hemodinâmica dele. Né? Quanto mais tempo você fica aberto o paciente, pior. E aí você fez o empacotamento, deixa ele em peritoneutomia, certo? E aí, depois de 48, 72 horas, você vai entrar novamente para fazer o tratamento definitivo. Nesse meio tempo, 48 a 72 horas, você vai equilibrar ali, tratar o meio interno do paciente, tá? Fiz o empacotamento, continuou sangrando. No empacotamento não deu certo. Tá lá sangrando. Aí você pode fazer essa manobra de Pringle, que é isso aqui. Você vai lá nos vasos, né? Aqui, nesse ligamento pancreato duodenal, ou hepatopancreático duodenal, alguma coisa assim. E vai fazer o clamp, porque aí você obstrui a artéria hepática e a veia porta, que é quem leva o sangue para o fígado. Então, se você vai levar quem está alimentando o fígado, vai parar. Se não parar com essa manobra, o cara está no pé da morte. Aí tem outras técnicas mais específicas, que eu não vou falar. Certo? Então, assim, lesão grau 4 e 5, se o paciente está estável, eu posso ainda tentar fazer o tratamento conservador, desde que haja condições de monitorização estrita. O que é isso? É uma monitorização na UTI, com a equipe horizontal, com pessoas ali avaliando de perto o tempo todo, porque qualquer instabilidade que esse paciente tem apresente, eu posso imediatamente ir para a cirurgia para resolver, certo? Até o grau 5. Ó. Isso é o Michels que fala, não sou eu. Oi, amiga. Como assim? Só de o tratamento conservador, né? Se ele não tiver instabilidade hemodinâmica. Tipo esse paciente aqui, amigo, ó. Ele estava estável. Ele tinha uma lesão grau 2, né? Tava aqui uma lesão grau 2, e ele estava onde? Na UTI, internado aqui na UTI, certo? E aí, ó, não mudou pressão, só diminuiu um pouquinho é natural. Então, ele está bem ainda, ele está hemodinamicamente estável, apesar de ter uma lesão grau 2. Então, posso continuar com o tratamento conservador. Porém, se ele tivesse com a instabilidade hemodinâmica, evoluído com instabilidade hemodinâmica, aí eu já não poderia mais indicar tratamento conservador, entende? Então, para ser mais assim objetivo, se ele tiver instabilidade hemodinâmica, aí a conduta vai ser mais agressiva. Entendeu? Nada. Aí aqui é mais para vocês decorar depois a de pâncreas, né?
porque ele não falou muito, não focou muito, mas a de pâncreas, vai que ele cobra uma lesão pancreática, e aí qual é a conduta, certo? Em síntese, o pâncreas é assim, rapidamente. Aqui tem um conduto, né? Se eu lesionar o conduto pancreático, você já vai para na sua cabeça que é uma lesão grave. Já é um problema mais sério. Se eu lesionar só a metade do parênquima, até aqui, eu posso ir, né, e fazer só uma sutura, uma rafia. E depois fiz a sutura aqui e aí coloco um dreno em aspiração, né, aqui no pâncreas, para evitar a fístula, que é uma das complicações mais temidas nas cirurgias de pâncreas. Tem que ser aspirativa. Vai ficar sugando a secreção que vai produzindo ali depois da cirurgia. Certo? Então, assim, hematoma 1 é só aquela contusão, né, uma laceração superficial sem lesão ductal. O 2 é essa que eu estava falando aqui, né? Laceração maior, sem lesão ductal, nem perda de tecido glandular. Hematoma, contusão, sem lesão disputada. Não tem ainda nada do ducto. Mas, o 3, se tem uma transecção distal ou uma lesão do parênquima com lesão ductal, certo? Então, até a 2 não tem lesão do ducto, tá? Não tem lesão do ducto até a 2. Mas aí na 3, ó, é na distal. Nessa parte aqui, corpo e cauda. Aqui são os vasos mesentéricos. Então, se está à esquerda dos vasos mesentéricos, vocês acham que uma lesão aqui é mais fácil de resolver do que uma lesão bem aqui? Cirurgicamente falando. Sim, é mais fácil. É mais fácil, ó, porque se eu venho para cá, eu faço só o quê, ó? Tiro aqui, ou posso tirar com baço ou sem um baço, e pronto, resolvi. Então, o próximo grau vai ser lesão. O grau 3 vai ser uma transecção distal, ou seja, distal a quem? Aos vasos mesentéricos. Certo? Então, tá distal. Ou uma lesão do parênquima com lesão do ducto. Então, você vê qual é a conduta, né? Uma pancreatectomia distal. Você vem, tirou aqui a cauda, o corpo do pâncreas. Aí você pode fazer junto com esplenectomia ou só o pâncreas, tá? É um tratamento. O 4 já é aqui na cabeça, ó. Aí essa eu acho que é uma das mais fáceis. Eu vi algumas questões cobrando sobre isso. Então, o 4 é quando essa lesão, em vez de ser no corpo e cauda, é na cabeça. Então, é mais grave. Porque, olha, vou tirar a cabeça desse negócio. Junto do pâncreas, da cabeça, colado dele, tem um duodeno. Já tenho que mexer no duodeno. Entendeu? E aí eu vou deixar só essa parte aqui do pâncreas. Mas para tirar isso aqui, eu tenho que fazer uma cirurgia muito mais complexa. Né? Certo? Compromete a ampola de vaso. Geralmente vai ser a duodeno-pancreatectomia cefálica, que é aquela de Whipple, que você vai tirar o duodeno e junto com a cabeça do pâncreas. Certo? Então, se tiver uma questão, paciente com lesão pancreática, com ruptura massiva da cabeça do pâncreas, qual a conduta? Cirurgia de Whipple, duodeno-pancreatectomia cefálica. Aqui, né? Essa aqui está no slide do Rodrigo do ano passado. Desse jeitinho aqui. Tá? Vamos lá. Vini, tá por aí? Quer que você leia aí para mim, por favor? Vinícius. Oi. Tá me ouvindo? Bom, bora participar. Homem de 20 anos de idade, vítima de perfuração de abdômen por arma branca há cerca de 1,5 horas. Foi encaminhado à emergência pelo SAMU, apresentando evisceração do epiplom através de ferimento abdominal. O cirurgião de plantão indicou laparotomia exploratória. Ao inventário da cavidade, o cirurgião encontrou um ferimento linear de 5 centímetros no colo transverso, sem extravasamento de fezes. Marque a alternativa correta sobre a conduta do cirurgião.
Letra A. Esterilização do ferimento, realizando uma transversostomia em alça. Letra B. Ressecção do segmento do cólon transverso no local do ferimento e anastomose terminal. Letra C. Sutura primária do ferimento. Letra D. Sutura primária do ferimento e uma ileostomia de derivação para a proteção da sutura. Ou letra E. Uma colostomia terminal e uma fístula mucosa. Essa eu errei, eu vou de letra C, porque eu lembro do meu erro. É bom quando a gente erra, por isso que eu falo, tentem fazer, porque se você errar, você não erra mais. E no dia da prova você não vai errar. Você erra aqui, mas não erra na prova. Essa é uma questão, para quem nunca viu, bem nível alto, assim, de dificuldade. Mas eu coloquei ela só para a gente recapitular alguns conceitos, né? Que eu acho que é uma coisa que ele pode, como ele adora porcentagem e tal, pode ser que ele cobre algo nesse sentido aqui, para se for uma pergunta mais difícil. Então, o paciente, 20 anos, idade, vítima tem uma perfuração no abdômen por arma branca. Tem 1,5 horas, e aí tem evisceração de epiplom. Característica, indicação clássica de laparotomia exploratória. Peritonites, né? Evisceração, se chegou um paciente eviscerado, você está vendo uma víscera. Epiplom faz parte, ele está coladozinho com o colo. Então, se tem um epiplom, você está vendo o epiplom, é porque tem lesão, o peritônio foi lesionado. Então, você tem dúvida se você vai fazer uma laparotomia exploratória? Não, né? Não tem. Aí, se você tem uma facada, que é um tiro, que tem um trajeto transperitoneal, também vai indicar direto cirurgia, certo? Laparotomia exploratória. E aí, quando o cara foi lá ver a cirurgia, o do cirurgião estava fazendo o inventário da cavidade, ou seja, avaliando todos os órgãos e vísceras que estão lá dentro da cavidade abdominal, ele achou lá no colo transverso uma lesão linear, tá aqui o colo transverso, e ele achou uma lesão linear de 5 centímetros. O que é que ele vai fazer? Ele vai tirar essa parte, ressecção, né? Então, não, ele vai só fazer uma sutura primária simples, porque a lesão está linear. É só vir para cá e fazer o ponto e já fecha. Se tivesse essa lesão assim, aí já é outra história. Aí a gente vem para cá. Se você tem uma lesão do intestino, certo? Onde ela envolve menos de 50%, então ela vem só até aqui, aí você pode só fazer a sua suturazinha e fechar a cavidade de boas. Mas se tiver mais de 50% da parede envolvida, certo? Aí você vai ter, devem ser ressecadas, né? E resseca aqui essa área e depois junta essa com essa, anastomosa, né? De forma primária, tá? Claro, você vai fazer anastomose primária sempre que quando você entra na cavidade, não é aquela cavidade infectada, é um paciente que está instável, é uma alça que está, como é que digo, saudável, né? Tá rosinha, tá pulsátil, né? Então você faz ali. Amigo, a nível de curiosidade mesmo, se fosse uma situação hipotética, se fosse só a evisceração de epiplom, naquele grau lá de evisceração, seria o 2 por si só o epiplom? Que tipo é bordeamento mesentérico, sabe? 1, 2, 3. De evisceração. Porque lá ele não traz como marco o epiplom, né? Ele traz a alça mesmo, de fato. Se tá saindo um epiplom, eu acho que pelo menos a alça já tá no borde ali da pele, né? Eu colocaria 2 mesmo. Fechou. Porque o 3 já é quando o borde mesentérico tá acima da pele, né? Esse é o 3. E o 2 é quando o borde antimesentérico tá ao nível da pele. Aí, gente, essa escala é uma das poucas escalas que está lá no slide do Dr. Fernando e que está lá no Michas, certo? Que é quando tem lesões intestinais
que era isso que eu estava falando agora para vocês, né? Então, é uma das escalas que eu colocaria como prioridade para decorar, certo? E eu decoraria isso aqui, ó. Porque eu sei que o Rodrigo ama porcentagem, né? Então, já sabe, grau 2 é aquela que tem menos de 50% da circunferência da alça. Então, você vai fazer só uma rafia, uma sutura primária dos bordes. Se for grau 3, aqui a lesão, e ela vem a um pouquinho mais de 50%, né? Aí você vai fazer uma ressecção em cunha. Aí aqui tira essa parte e sutura aqui, pela essa escala, que ele falou lá no slide, né? E junta os bordes. E a grau 4 ou 5, né, que já transecção, aí você vai, tira aqui todinho, tira aqui, junta essa boca com essa boca e faz uma anastomose término terminal. Uma anastomose, se for ilho ileal, término terminal. Essa é do duodeno. Eu acho que do duodeno não é um pouco semelhante à do pâncreas, do tipo de cirurgia. Não sei se vai cair duodeno não, mas tá aí, né? Se quiser decorar, decora as porcentagens. Coloquei já a conduta para cada grau, mas é mais uma tabela. Prioriza as tabelas que vocês vão decorar, gente, porque é muita. E a gente sabe que eles gostam de tabela, então tem que decorar. Nicole, pode ler para mim? Acerca do tratamento não operatório, TNO, não trauma abdominal fechado, assinale a alternativa correta. Grau de lesão é condição determinante para esse tratamento poder ser instituído. B. Esse tratamento pode ser feito com diagnóstico ecográfico de lesão de vísceras parenquimatosas como fígado, baço ou rim. C. Esse tratamento pode ser feito em pacientes cujo achado de tomografia ou ultrassom seja líquido livre sem lesão de víscera parenquimatosa, desde que o paciente esteja estável hemodinamicamente e sem sinais de peritamente. D. Esse tratamento pode ser feito em pacientes estáveis hemodinamicamente, desde que o diagnóstico de lesão de víscera parenquimatosa seja feito através de exame de tomografia e que haja acompanhamento intensivo feito por equipe horizontal. E esse tratamento não é a melhor escolha para pacientes com lesão hepática de grau 3. É aquele conceito que eu falei um pouco... Hã? Nada, tô só respondendo. D de dado, né? Então, gente, lembra daquele conceito que eu falei, né? Quando eu faço uma tomografia, onde eu vejo líquido livre na cavidade, né? E eu vejo que tem uma lesão de uma víscera parenquimatosa, uma víscera maciça, fígado, baço, né? Então, eu sei que a lesão, que aquele sangue está vindo daquela lesão. E o paciente está estável. Então, eu não preciso fazer uma conduta cirúrgica nesse momento de cara, viu, Marcelo? Aí, o que eu vou fazer? Eu posso optar pelo tratamento conservador, desde que, sempre que você for Fábio, fazer um... Oi. o Dodô Rodrigo mandou agora os temas para estudar. Qual é? Que Vou aí a mandar gente no passa que grupo, não vai vou mandar no cair. grupo. A gente passa que não vai cair. Não, ele até mostrou quantos temas por cada, tipo, quantas questões por cada tema. Tá, mas aí... vamos fazer assim. Amiga, eu já te enviei. Tá. Não, tá de boa. A gente vai fazer o seguinte, era o que eu já estava prevendo. As questões que tem aqui, que tem temas que não estão nessa lista, a gente só pula. Entende?
Então, Pelo que eu tô vendo aqui, tem tudo. A diferença é que é uma questão só. Tem tudo. Mas Apendicite, não pode TCE. Eita, mas ele mudou. Não Ele ter falou falácia. abertas só alguns temas. Calma, Sim. calma, ele tá digitando. Vamos esperar. Gente, vamos seguindo. Vamos seguir. Depois a gente vê isso. Presta bem atenção numa coisa. Eu só coloquei aqui, priorizei mais os temas que eu sei que são mais importantes, que é o que a gente tem que saber. Certo? Assim, para a vida e que é o que mais cobrado. Que eu tô vendo, pelo que eu tô vendo aqui rapidamente, é o que ele colocou. TCE, peritonite, tireoide, apendicite, eu botei, os traumas, como eu falei para vocês, tem que saber tórax, torácico e abdômen. É isso, gente. Hérnia cai, né? Ó, hérnia vai cair. Na aberta. Mas vai cair. Tá? Bora? Vamos terminar essa primeira parte, eu acho que tá acabando. Beleza? Renata, lê aí. Eu estava enviando aqui mais informações que o doutor está enviando no grupo dos delegados. Tá, vou ler. Jovem de 18 anos é vítima de acidente motociclístico em rodovia há 2 horas. É transferido pela equipe de resgate em prancha rígida e colar cervical, com suporte de oxigênio em máscara não reinalante, com fluxo de 12 por minuto. Desvio à esquerda devido à queda de saturação e dispneia. É admitido em sala de trauma e realizado o atendimento primário conforme o protocolo de trauma. A. Via aérea pérvia com colar cervical. B. Escoriação em todo o tórax com expansibilidade bilateral e murmúrio reduzido à esquerda. Saturação periférica de oxigênio em ar ambiente, 85%, e com suporte de oxigênio, 98%. Frequência respiratória de 32. C. Ausência de hemorragia externa, pressão arterial 150 por 115 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 95, bem perfundido, ausculta com bulha rítmica, normofonética. D. Glasgow 15, pupilas isocóricas, fotorreagentes sem déficit focais e ausência de lesões ameaçadoras de vida. Notáveis. É realizada a radiografia de tórax abaixo. Ainda em sala de emergência, a principal hipótese diagnóstica é... Vai, amigo. Então, assim, eu tenho um paciente, né? Resumindo tudo, é um paciente que tem lesão no B, onde ele está mais afetado, e ele está estável. Está estável. Pressão boa, respiratório está um pouquinho elevado, porque ele está com B com problema, mas não tem muita coisa aqui. E aí ele me deu um raio-x. No raio-x está muito claro que ele está apresentando aqui, ó, um pneumotórax simples, ó, aqui. Daqui para cá é ar. Então, ele está instável. Ele está estável. Então, ele tem um pneumotórax simples. Qual a conduta que eu vou ter aqui? Qual a conduta? Conservadora, né? Não, tô confundindo. Vini. Oi. Qual a conduta para o pneumotórax simples? É drenagem? É drenagem. Drenagem em quê? Em selo d'água, né? Isso. Perfeito. Ó, tem que ver as condutas direitinho, os diagnósticos, os achados semiológicos, porque as questões abertas vai cair muito de trauma. E a gente vai ter que colocar isso. Certo? São 3 questões de trauma torácico, 4 de abdômen e 3 de TCE, 1 de TRM. Amigo, Então, trauma vai despencar. Você viu que na prova do 4º ano ele pediu o porquê? Ele colocou assim, coloque o tratamento e o porquê. Coloque uma diagnóstico. A gente vai falar dela, viu? A gente vai fazer todas elas. Paciente com 27 anos, masculino, vítima de trauma. Certo? Aí aqui, ó, tem baixa amplitude, movimentatória, taquicardia. Galera, viu isso aqui? Qual é o diagnóstico? Movimento paradoxal, tórax paradoxal.
Qual é o diagnóstico? Tórax instável. Tórax instável. Qual o tratamento? Fixação de costelas? Vai deixar a costela fixada e a pessoa não vai mais poder respirar, porque não pode abrir e fechar? Não vai, né? Então, eu vou fazer a analgesia para ele não sentir dor nessa fratura e dar suporte ventilatório, né? No slide do ano passado, doutor Rodrigo, ele falava assim, que no tórax instável, eu indicava também fazer poderia indicar drenagem de tórax, né? Desde que fosse começar alguma coisa. Lembrando que o tórax instável está muito relacionado à contusão pulmonar. Considerando a contraindicação absoluta para videolaparoscopia no trauma, qual dessas condições é contraindicação absoluta ao trauma? TCE. Né? TCE, grave, é um paciente que está grave, a pressão lá do trauma do crânio está elevada, então se eu faço uma videolaparoscopia, eu injeto ar nesse abdômen, eu vou baixar a pressão, porque eu vou impedir retorno venoso, né? Diminuo o débito cardíaco e baixa a pressão, coisa que eu jamais posso fazer no paciente com TCE grave, porque eu preciso manter uma pressão mínima para poder garantir a perfusão cerebral, tá? Aqui está explicado. Melhor cirurgia a ser tomada em um paciente vítima de um ferimento por arma branca com lesão de 45% aquela, né? De novo, só para relembrar, uma lesão de 45% da circunferência do colo transverso. O paciente está estável hemodinamicamente. Após 2 horas, o que você vai fazer? Rafia da lesão, colectomia segmentar proximal, ressecção segmentar e anastomose primária, rafia primária e colostomia protetora, confecção de uma fístula mucosa ou lesão local da lesão. Entendeu? Como eu falei, né? Rafia, uma lesão da alça menor que 50%, eu posso fazer a rafia primária. Maior que 50%, lá tem aquela escala. Se for grau 3, você pode fazer aquela ressecção em cunha, né? E as outras você faz, igual 4, 5, você faz a ressecção lá. Aqui são os tratamentos. Oi. E se ele estivesse instável daí? Se ele tivesse instável, você ia entrar, né, para resolver o que estava causando a instabilidade hemodinâmica dele, se era um vaso ou se é porque aquela lesão teve fezes, né, liberação de fezes e causou uma peritonite, que causou instabilidade hemodinâmica, então você já vai ter que fazer um toalete do abdômen, limpar tudo, lavar, pode deixar em periostomia. Aí depende, né? Aí, por exemplo, ó, se você entra e ele tá de boa, não teve nada demais, você faz logo a anastomose primária, ó. Você já tira e já fecha. Agora, se você entra, ele rompeu a alça e tem uma peritonite fecal, tá tudo infectado, você vai fazer uma anastomose primária, vai fazer de besta, porque na hora que se daqui um pouco vai eviscerar tudo, porque vai estar tudo infectado, inflamado, e não vai, as anastomoses não vão cicatrizar. Então, você faz o quê? Faz uma hastma, né? Faz uma hastma para poder, depois, no segundo momento, entrar e resolver, por conta das contraindicações locais, certo? Revalida agora. O paciente de 25 anos, 25 anos, vítima de acidente. Não fizemos essa, não. Fizemos essa. Paciente de 20 anos de idade, atendido no hospital de trauma com ferimento por arma branca, durante uma tentativa de assalto. Ferimento com aproximadamente 2 centímetros. Acho que essa é uma questão muito boa para escrita. De extensão em hipocôndrio direito, sem sangramento ativo. Ao exame, o abdômen está flácido, sem irritação peritoneal e sem contratura muscular. Tá de boa. E sem defesa da musculatura e pouco doloroso. Qual a melhor conduta? Exploração, né? E com anestésico local. Beleza. Aí, galera,
como vai cair trauma na escrita e como com certeza vai ter conduta, eu acho esse fluxograma aqui bem legal da gente ver no trauma abdominal aberto, né? Se eu tenho um trauma abdominal aberto na região anterior, o que é que eu vou fazer? Chegou esse paciente para você, tem sinal de choque, peritonite e evisceração? Se ele tiver, você já manda para a laparotomia direto. Não tem, aí você vai fazer a exploração da ferida, que era o gabarito da questão. Como que você vai explorar a ferida? Vai fazer um botão anestésico, vai com o seu dedo, uma exploração digital com o seu dedo, e vai ver se tem ou não lesão lá do peritônio. Se esse dedo passa ou não lá para a cavidade peritoneal, passa pela palmeurose, né? Se você sentiu que passou ou está na dúvida, aí você vai internar, né? Vai fazer exames seriados e vai olhar a hemoglobina dele de 8 a 8 horas e ver a evolução desse paciente, na UTI, ou na observação na sala vermelha. Se você tem certeza que não passou a cavidade abdominal, foi só parede, só músculo, você faz a sutura e dá as orientações na de alarme alta. Se você estava lá observando e ele evoluiu com peritonite, estabilidade, laparotomia. Não teve diminuição significativa da hemoglobina, você pode, aí se não tiver alta, não teve realmente, mas se teve diminuição, laparotomia, porque ele está perdendo sangue. É um funcionamento bem legalzinho de ver. Paciente 32 anos. Fábio, e lembrando que se fosse no tórax não podia fazer a exploração, né? Por isso que eu estou deixando bem claro, né? Esse protocolo é para ferida por arma branca na parede anterior. Se for na posterior, já muda. Em geral, a indicação mesmo é fazer logo ataque, né, com duplo ou triplo contraste. Sim. A exploração digital, alguns literatura fala que pode até fazer, mas como tem muito músculo ali, músculo resistente e tal, você nunca vai ter certeza. Então, tem que fazer o exame no dorso, tá? 32 anos, masculino, vítima de politrauma, carro. Tem cinto de segurança. Chega no hospital com colar e prancha e vias aéreas pérvia. Escuta pulmonar preservada, pressão ok, frequência ok, pulsos preservados e bacia estável. Dor abdominal à palpação, hematoma na região, né, com fast positivo. Na loja renal, na loja espleno-renal, no hipocôndrio esquerdo. Qual a conduta? Então, tem um paciente que está todo de boa, estável, mas você fez uma palpação abdominal que está doloroso, tem um hematoma na região do abdômen e o FAST está positivo. Tem dúvida que está sangrando naquele local? Agora, qual a próxima conduta? Tomografia de abdômen total com contraste, analgesia e observação por 24, lavado peritoneal diagnóstico e, se possível, indicar laparotomia. Devido ao FAST positivo e o mecanismo do trauma, indicar laparotomia. Devido ao FAST positivo, indicar uma videolaparoscopia diagnóstica. Para mim, teria que ser tomo porque o paciente está estável. Não? Perfeito. É exatamente esse o raciocínio. Porque às vezes a gente, tem FAST positivo, já quer abrir, né? Não, eu tenho tempo. Eu não vou abrir às cegas. Eu vou fazer uma tomografia com contraste, vou ver aonde está essa lesão, como está essa lesão, classificar essa lesão, para eu fazer meu plano cirúrgico e já entrar ali sabendo o que eu vou fazer. Então, ele está estável, eu tenho tempo para fazer isso. Se ele tivesse instável, aí não. Aí vamos entrar e eu procuro lá dentro e decido o que eu faço lá na hora. Certo? É isso. Droga. Fábio. Oi. Fábio, tem gente querendo entrar na live. Ainda? Uhum. Vou aceitar. Mas não tem aqui pedido, amiga. Pede para a pessoa pedir, tá? Vou avisar aqui, aí eu te aviso de novo. Tá certo. Obrigado. Aqui, galera, é só um achadozinho que eu queria mostrar para vocês, mas já está com a resposta, que eu achei bem interessante,
E ano passado ele pediu um da tríade de Ridley, vai que dessa vez ele pede uma hemobilia, né? Paciente vítima de ferimento abdominal por arma de fogo é submetido a uma laparotomia exploratória, né? Aí ele tinha, que revelou um ferimento hepático de 5 centímetros, que estava profundo, não estava sangrante, localizado no segmento 4. Aí pronto, resolveu o problema, né? Aí após 8 meses da cirurgia, o paciente volta para o hospital. Aí ele estava com icterícia, ele estava com dor no hipocôndrio direito, lá onde fica o fígado, né? Teve melena, que aqui a gente sugere hemorragia digestiva alta. Então, essa aqui, aí o paciente, sendo o último, precisou ser internado porque também apresentou hipotensão. Então, só para vocês, assim, se ligarem nessa tríade, né, de Sandblom. Mas é tipo assim, é um paciente que sofreu um trauma hepático, e aí nesse trauma hepático, acabou causando uma comunicação dos vasos hepáticos com os vasos das vias biliares, tá? E aí, isso, meses depois de ter resolvido o problema lá do trauma, o paciente volta para o hospital com esses sintomas, com hemorragia digestiva alta, porque tá sangrando lá pela bilis, né? Entendeu? O sangue não tá o vaso biliar não está comunicado com o hepático, então vai saindo sangue drenando pela bilis. Aí sai sangue e bile. Aí dá melena. Icterícia, por quê? Porque o sangue, na hora que ele está saindo ali pelas vias biliares, ele pode coagular. E aí, se ele coagula na via biliar, ele pode causar uma obstrução da via e causar icterícia. E se gera uma inflamação naquele local, gera dor. Que aí isso a gente vai ter uma hemobilia que pode acontecer nesse paciente com trauma hepático. Aqui é de apendicite, eu vou passar. Essa aqui é da prova do 4º ano, tá? Que caiu de trauma de baço. Como falei para vocês, né? Não é essa que é do... Vamos lá. Ingesta ao serviço um paciente que sofreu um trauma abdominal. Trauma no abdômen. Já vou lá para o abdômen. No exame físico, ele tem taquicardia, tem taquipneia, tem palidez e sudoração. Saturando ok, né? APA tá de boa e tem dor abdominal. O FAST deu negativo. Se realiza um ataque com contraste, né? E observou que o baço tinha um hematoma subcapsular expansivo, tá vendo? Eu disse a vocês, ele ama porcentagem. Ama. Então você tinha que saber que a porcentagem para poder resolver a questão, né? Aí, grau 1, posto que o FAST deu negativo e descarta sangramento ativo. Grau 2, posto que a área afeta é de 50%, aqui é para ser menor, certo? Porque quando eu copio lá no iPhone, ele não cola. Grau 3, posto que ao ser expansivo, não é necessário que a área afeta seja, aqui também é menor que 50% para ser considerado como tal. O grau 3, posto que a clínica taquicardia, taquipneia, traduz uma afetação sistêmica de um sangrado ativo do hematoma subcapsular. E o grau 4, posto que, ao ser expansivo, abarca uma área de maior ou igual a 25% e se considera um dano parenquimatoso como grave e deve realizar uma esplenectomia. É uma questão extremamente difícil, gente, que você só faz se você tiver na sua cabeça decoradinho uma tabela. Que é essa. Certo? Então, você tinha que saber que uma lesão de baço de 10% a 50% é grau 2. E aí, ele tinha como 30, menor que 50. Então, tem como você fazer essa questão sem você saber essa tabela?
Difícil, né? Podem decorar essas tabelas, viu? Todo mundo já decorou as tabelas? Eu tinha visto só a de fígado e a de Já decoramos todas, Fábio, Ó, imagina. ano passado ele cobrou uma de trauma torácico, da costela, quantas costelas cobrava, ele cobrou do pâncreas, acho que cobrou do baço também, na prova de trauma de tórax, do abdômen. Então, assim, gente, não tem bom. Amanhã, pega essas tabelas e decora. Nem dorme essa noite. Não, deixa pra de manhã, tem que ter com a cabeça livre, faz uns prints dessas tabelas, e amanhã aí vou olhar e já decora. Sim. Né? Porque se não tiver, se cair questão com as tabelas, vocês não vão. Assim, a gente não. Eu não consigo. Porque não dá outros dados. Aqui é só para vocês lembrar da cirurgia de controle de danos. É uma cirurgia que eu vou fazer onde chega aquele paciente muito grave e aí eu tenho que fazer uma cirurgia imediata para resolver, tirar ele daquela gravidade. Ah, ele está sangrando demais lá no abdômen. Ou tem uma peritonite fecalóide muito extensa que está causando uma peritonite grave, fuderosa. Então, eu vou entrar, vou resolver aquele problema rapidamente, o que vai matar ele se eu não resolver, deixo ele ali e depois, em outro momento, vou abordar, tá? E aí eu tenho 3 fases. Aí eu acho que é legal saber essas fases. Essa questão vai ser uma questão do Dr. Fernando, que foi ele que deu esse tema. Então, pode ser, né? Então, qual é a primeira fase? Controle de hemorragia e contaminação. Então, o paciente está sangrando, eu vou entrar controle de sangramento. Tá? Um empacotamento lá do fígado, como a gente já citou, clampear um vaso, uma eletrocoagulação do vaso, para hemorragia. Ah, é uma peritonite fecalóide. Vou lá, vou limpar aquela cavidade, né? Lavar. Depois faço não faz anastomose em dema de controle. Técnica de controle não faz, só faz depois, no tratamento definitivo. Aí depois você tratou a hemorragia e a contaminação, aí você vai deixar esse paciente em peritoneostomia, pode estar uma bolsa de Bogotá, alguma coisa assim, porque você já vai abordar ele de novo, você não vai fechar tudo, todos os planos, para depois abrir de novo, né? Aí, depois disso, você vai fechou ali, eu coloco a bolsa, fecha só pele, ou então bota a bolsa de Bogotá, vai encaminhar para UTI. Para quê? Porque esse paciente, ele tá estável, ele tá todo cagado, assim, tá todo zoado, né? Então, eu preciso, ele pode estar com acidose, ele pode estar com coagulopatia, ele pode estar com um lactato nas alturas, um INR totalmente alterado. Então, eu vou ter esse tempo lá na UTI para estabilizar minimamente esse paciente. Aí, depois que ele está ali mais estável, com 24, 32 horas, ele vai para o centro cirúrgico e faz agora em condições melhores do que a que chegou, para fazer o tratamento definitivo. Isso é a cirurgia de controle de danos. Bem, esse conceito é bom levar para a prova. Fábio, se fosse para Vamos dar colocar uma pausa? Se fosse para Oi, colocar uma colostomia, faria, né? Na primeira intervenção, colocaria uma colostomia. Sim. Eles fazem, né? Não faz anastomose primária. Ah, tá. Mas fazer uma colostomia, colocar as alças, né? Vai fazer, certo? Vocês querem dar a primeira pausa? Porque falta só tireoide e depois eu acho que é um intervalo. Uai, amigo. Pode ser. Termina o tireoide. Termino? Tireoide vai cair na prova, bastante. Pelo que eu Não, vi. faz uma pausa para a gente voltar revigorado já, que todo mundo está Deixa eu ansioso ver. para ler esses temas. Ó, Verdade. tireoide benigna vai cair na escrita discursiva da terceira etapa. Eu não estou entendendo isso aqui. Tem 6 questões? 8? Não, aqui tem 6. E eu acho que a grande maioria das questões vão estar nesse fluxogramazinho aqui. Sim, amigo. Vamos continuar, então, né? Não, o intervalo.
Fazer um cafezinho. Eu tô precisado, viu? Marcelo, então você dá uma pausa na gravação e aí a gente retoma com nova gravação. Pode ser assim? Obrigado, viu? Beleza, gente. Então, são 16h30. 16